Bom, vamos começar então a nossa segunda aula, viu? Depois daquela aula inicial, onde eu comentei sobre o endereçamento, viu? O endereçamento pode parecer bobagem, viu? Mas você deve treinar o endereçamento para evitar estar falando em juiz de direito, já que é juiz do trabalho. Evitar de estar usando comarca, porque não há comarca na Justiça do Trabalho. Não é? Então, treinar para na hora não ficar na dúvida. Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, dá 3 pontinhos, vara do trabalho de 3 pontinhos. Viu? A questão da localidade vai depender do enunciado da FGV. Você também tem que perceber que esse treino de reclamação trabalhista, ele serve para todas as peças que nós vamos estudar posteriormente. Porque toda peça tem um endereçamento, toda peça tem um cabeçalho, viu? E toda peça tem esse finalzinho do pedir deferimento, do local, da data, do advogado e da OAB. Então, não enxergue o estudo da reclamação trabalhista como sendo exclusivo dessa peça. Não é. Não é. Quando você estuda, você está estudando para tudo. Tudo. O conhecimento é como se for um quebra-cabeças. Você vai juntando as pecinhas ao longo de sua vida e vai formando aquilo que a gente chama de conhecimento. Hoje nós vamos estudar acidente do trabalho, que faz parte da peça 3, que eu falei ontem para vocês tentarem resolver. Viu? Lembrando que é apenas a primeira peça, então não se cobre tanto. Viu? File, copie, use os modelos. O início tem que ser assim. Ao longo do curso, aí você vai conseguir fazer a peça sem copiar. Lembrando que o primeiro simulado já é deste domingo a 8, viu? Nós teremos agora o domingo, Dia dos Pais, e no próximo nós teremos já o primeiro simulado, que vai ser uma reclamação trabalhista. Viu? Nosso simulado, em regra, não tem surpresa. Você já vem sabendo qual é a peça. Lá no final é que eu faço uns 2 ou 3 simulados com uma peça surpresa. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, me tornei advogada no 25º exame da ordem. Eu diria que, primeiramente, vocês têm que confiar em você. Segundo, confie em GC. Não existe outra forma de passar numa segunda fase se não estudar. Eu descobri que existe a diferença entre professor e mestre, e Gustavo é um mestre no que faz. A facilidade com que ele passa as coisas, a atenção que ele tem com os alunos, a proximidade, ele dá essa sensibilidade da gente se aproximar dele, da gente perguntar a ele. Os monitores são fantásticos, eles estavam sempre em contato com a gente o tempo todo, inclusive referente à marcação de código, alguns mínimos detalhes, a crise de ansiedade, todo esse transtorno, e os meninos sempre tinham uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. E se você não tiver um grande líder, um grande mestre que lhe indique como melhor fazer, a coisa fica muito mais difícil. Então eu, sem sombra de dúvida, indico o GC de todo coração. Porque você não vai ter, eu volto a dizer, você não vai ter dificuldade de detectar qual é a peça no dia da prova. Você vai ter dificuldade de elaborar, de resolver. Viu?
E essa dificuldade é aliada ao fator tempo. É por isso que os simulados são tão importantes. O acidente do trabalho que nós vamos estudar é um exemplo. Ele serve para reclamação trabalhista, ele serve para contestação, ele serve para recurso ordinário, ele serve para recurso de revista e ele serve para questões abertas. Viu? Então prestem atenção, viu? Tirem as dúvidas, porque acidente do trabalho é um tema clássico na seara trabalhista. O empregado que sofre um acidente do trabalho e lhe procura, como Lula na peça 3, que perdeu um dedo. E aí você vai ter que saber o que fazer na hora da prova, com aquele dedo perdido de Lula. Você vai ter que encontrar o caminho jurídico para fundamentar as lesões sofridas pelo empregado e requerer as devidas reparações. A elaboração da peça e a resolução das questões. Aliás, a realização de uma prova, ela não brota da mão. Ela vem daqui, ó, da mente. Isso aqui é só um instrumento que a mente usa para exteriorizar os seus comandos. Não adianta a agonia de começar a escrever logo. Você precisa primeiro pensar, entender, estudar aquela matéria em pouco tempo, para depois começar a desenvolver. Quando você começa a desenvolver a sua peça, ela já está pronta aqui. Talvez não totalmente, viu? Mas boa parte dela já está aqui, viu? E nas anotações que você fez no rascunho. Todos já estão com CLT ou vademecum. Arrumem pelo menos um vademecum, já que o vademecum não precisa ser atualizado. Viu? A CLT não, a CLT tem que ser super atualizada. Né? Sem a MP 808. Tem que ser de junho, né? Para cá. Viu? Arrumem pelo menos um vademecum, que é muito importante. Que a partir de hoje eu já vou citar diversos artigos e súmulas. E aí vocês vão aproveitar e anotar. Claro que tudo isso tem no livro, mas eu não sei se você vai ter tempo, daqui para o dia da prova, de ler totalmente o livro. Eu não sei. Não sei dos seus afazeres. Tem gente aqui que está com um dia, a semana, o mês disponível. Tem gente que trabalha, enfim. Tá certo? E quando é que chega essa CLT? Hein? Vocês já pediram, foi pela internet? Entendi. Tá bom. Ok. Eu fiquei sabendo através de umas amigas minhas que já tinham passado e me indicaram e falaram que ele era certeza de 90% de aprovação. Aí eu resolvi vir para o curso e constatei que era verdade. Já estou indicando algumas pessoas porque eu tenho certeza que a aprovação é garantida. As aulas, tipo, se você tinha aula num dia, 2 dias depois já estava disponível no site, e também o material didático sempre estava lá para ser impresso, os simulados para a gente corrigir, tanto fazer presencial, como também se quisesse depois repetir e fazer online. Os monitores são ótimos, são muito prestativos, são gentis, estão dispostos a lidar com o aluno. Gustavo, muito obrigado por toda a sua dedicação, todo o seu amor, todo o seu empenho, e graças a Deus e a você, hoje eu sou advogada.
Eu tenho certeza que eu só passei na ordem porque eu fiz o curso de Gustavo Cisneros, Educação com Amor. Muito bem. Ontem também nós estudamos o cabeçalho, viu? O que pontua no cabeçalho? Os nomes das partes, não é? A qualificação e o endereço, o nome da peça, que é decisivo, e se o erro for grosseiro, pode levar à eliminação. E aqueles artigos. Toda peça você vai citar pelo menos um artigo. Pelo menos. Isso você vai organizar na sua CLT. Não é? Né, Luan? Dá para organizar, né? Sem parecer fila. Dá para organizar. Reclamação, viu? Contestação, recurso ordinário, viu? De forma discreta, sem chamar a atenção. Como é que está a fiscalização no dia da prova? No dia que eu cheguei, deixava lá, aí o povo olhava o nome, pode buscar. Nem. Tranquilo. Você entrou, falta pouco. A Amanda disse que está uma zona, que eles não olham nada, viu? Então Nico deve ter colocado em prática o plano dele. Lembra que ele tinha um plano de fazer um modelo de fila para cada peça? E do jeito, eu disse o que acontecia, que ele ia responder tudo, mas ele é doido, né? Ele se sente inimputável. Muito bem. Só lembrando que os nomes morrem no cabeçalho, viu? Depois que você coloca os nomes das partes no cabeçalho, você não mais usa aqueles nomes. Não mais. Mas, professor, e se for um litisconsórcio passivo, que eu tenha na reclamação 2 empresas, 3 empresas? Aí você vai botar o nome de uma empresa, qualificação e endereço, o nome da outra, qualificação da e o nome da outra. E nessa ordem, você vai chamar primeira reclamada, segunda reclamada, terceira reclamada. Se o empregador for a primeira reclamada e as outras 2 forem contratantes em uma terceirização, tomadores de serviço, que responde subsidiariamente. Aí vai ter uma hora que você vai dizer: o reclamante foi contratado pela primeira reclamada. Aí no final, as segunda e terceira reclamadas figuraram como contratantes. Logo, devem ser responsabilizadas subsidiariamente. Viu? Nessa ordem. Bom. O bom é que no material da gente tem modelo de tudo. Tem sucessão trabalhista, tem grupo econômico, tem terceirização, viu? Tem o caso do empregado falecido, que quem ajuiza é o espólio, viu? Tem modelo envolvendo massa falida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando os pingos nos is. O nome da peça é reclamação trabalhista, viu? E você não deve inventar mais nada. Mais nada. Ah, professor, na reclamação trabalhista, o meu cliente sofreu um assédio moral. Eu vou colocar no cabeçalho reclamação trabalhista com pedido de indenização por dano moral. Não.
Você vai colocar reclamação trabalhista. Ah, professor, eu estou pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho porque o empregador praticou uma falta grave. E o meu cliente já não suporta mais a relação de emprego, ele quer sair. Eu vou colocar reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta. Não. Você vai colocar reclamação trabalhista. Viu? Eu acho que foi até você, ontem que nós conversamos, de que no cabeçalho você evita colocar qualquer fundamentação, qualquer indicação, não é? Deixa ele bem seco, só com a informação das partes, o nome da peça, o advogado, a procuração, nem o endereço do advogado você vai colocar, porque não pontua. Porque geralmente na prática, advogado com procuração anexa, com endereço tal, também esquece. Viu? Aí treina fazer aquele cabeçalho bem enxuto, viu? Porque ele é um cabeçalho consagrado. Se não fosse, eu não teria colocado no livro, que vende no Brasil todo. Porque eu testei, né? Desde o CESP e também na FGV. Viu? E se o aluno me dá o feedback, professor, eu tirei 10, nota máxima, aí eu sei que aquele modelo que eu fiz, viu, ele é totalmente aceito pela banca. Ok? Benefício. Ele existe uma regra, eu tenho que colocar ele logo no início, ou eu posso colocar ele lá quando eu estiver fazendo. Ontem eu falei, viu, aluno online, a dúvida aqui, um pedido de benefício da justiça gratuita ou, não é, um pedido de tramitação preferencial. Não tem os casos que o reclamante tem direito a que o processo dele tramite de forma mais rápida do que os dos outros, não é? Não tem aquelas situações. Bom, esses casos de gratuidade da justiça, viu? De requerimento de tramitação preferencial, de preferência, você vai colocar no início da causa de pedir. Viu? E a causa de pedir nada mais é do que tudo aquilo que vem depois do cabeçalho. Viu? Terminou o cabeçalho, você já lança os fatos e o direito, que nós chamamos de causa de pedir, viu? Causa petende. E aí, de preferência, você que nessa fase da peça está atuando como um robô, como uma máquina, entendam, o endereçamento você faz maquinal. O cabeçalho você faz maquinal. Você não precisa pensar, porque você já tem aquilo bem treinado. Então sai naturalmente. Não tem o que raciocinar, é só copiar. E o pedido de gratuidade da justiça, e se for o caso de tramitação preferencial, são pedidos também maquinais, que você já vai fazer de acordo com os modelos do professor. Viu? E tiravam muita onda de mim, porque em 15 anos, de fato, o pedido de gratuidade da justiça nunca pontuou. Mas eu sempre insisti. Viu? E nesses últimos exames, na última reclamação, eu não sei se foi 23º exame ou 22º, foi a última reclamação que caiu, a FGV pontuou.
viu? Deu lá uma pontuação, uma merreca, viu? Mas, merreca por merreca, 0,10, 0,1, viu? 0,1. E aí aquele aluno que tinha treinado, maquinalmente pediu e já ganhou o 0,1, viu? E não tem o que fazer. Requer a concessão da gratuidade da justiça ou dos benefícios da justiça gratuita, por não ter o reclamante condições de arcar com as despesas processuais, nos termos do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. Tem nos modelos. Decorar. Decorar. Memorizar. Viu? Se você pedir no final, você vai pontuar do mesmo jeito. Viu? Pode acontecer de o examinador não enxergar o pedido no final, porque ele espera encontrar no início. E como ele não encontra no início, ele não lança a pontuação e fica com preguiça de ler até o final. E se você precisar desse 0,1 para passar, aí a gente vai ajudar, né? Mostrar ao miserável que o pedido está lá e a pontuação vem. A FGV vem sendo justa, não é? Razoavelmente justa na análise dos recursos. Certo. É tudo uma questão de sorte na vida, né? Tem esse fator sorte, o imponderável. Viu? Pode dizer. Quando eu estou narrando os fatos lá, eu preciso colocar o embasamento ou eu posso colocar o embasamento só quando eu falar dos pedidos? A narrativa dos fatos é uma mera cópia da questão. Viu? É uma mera cópia. Você tem a opção de narrar todos os fatos e depois fundamentar. Mas se você assim fizer, você vai perceber que vai narrar os fatos e quando for fundamentar, você vai precisar narrar novamente os fatos. Então, um retrabalho. Viu? A separação dos fatos e do direito, viu, não é aconselhável. O ideal é que você separe os fatos. Vai ter o fato pertinente à jornada de trabalho, é um. Vai ter o fato pertinente ao acidente do trabalho, é outro. Vai ter o fato pertinente à equiparação salarial, é outro. E aí, você vai começar, depois da justiça gratuita, você vai escolher um daqueles fatos e vai narrar. Viu? Mas há sempre aquela dica de que toda causa de pedir, viu, ela vai começar dentro daquele padrão. Tipo assim, ó, sem inventar. O reclamante foi contratado pelo reclamado na data tal, para exercer a função tal, com salário mensal tal. É o início da história da relação mantida entre as partes. E a FGV joga isso. Aí você começa. Veja que nessa narração não há lesão, mas é você explicando ao juiz que o reclamante, em determinado dia, foi contratado pelo reclamado para exercer a função tal, com salário tal, e foi demitido sem justa causa. Viu? Aí, de repente, a questão diz que ele foi demitido sem justa causa e a empresa não pagou as verbas rescisórias. Essa informação, não pagou as verbas rescisórias, já faz nascer para você 10 pedidos que você vai ter que memorizar. Veja, uma informação dessa. Aí quando você termina e o reclamado não pagou as verbas rescisórias, o mais lógico é você dizer: ora, excelência, o reclamado, ao demitir sem justa causa o reclamante e não pagar verbas rescisórias, não cumpriu a sua obrigação básica contratual, pelo que requer o pagamento de todas as verbas rescisórias que estarão
devidamente discriminadas ou que estão devidamente discriminadas no pedido. Requerendo também a aplicação das multas, a gente vai estudar. Viu? Você pode requerer também uma indenização por dano moral. Viu? Pela ofensa, não é? A tranquilidade, a autoestima do trabalhador, pelo constrangimento que ele sofreu, no momento que ele mais precisava de dinheiro, que é o momento que ele está desempregado, ele levou um calote da empresa. É muito comum o advogado requerer uma indenização por dano moral, pelo fato de o empregado ter sido demitido sem justa causa e não ter recebido verbas rescisórias. A gente vai treinar isso também. Viu? Pode dizer. Essa questão de melancolia, do emocional e tal, nesse caso aqui, não seria melhor ser mais objetivo? Essa questão do dano extrapatrimonial, viu? Ela hoje tá para vocês, viu? Como um convite, viu? Para fins de prova. Porque hoje na CLT nós temos, viu? Artigos específicos que falam sobre isso. Não sei se alguém tem a CLT aí. Tem aí, né? Vê aí o artigo 223C. 223C da CLT. Vê que massa esse artigo. – 223C. O aluno que está aí à distância pode dar uma olhada na CLT, nesse artigo 223C. Você achou? Eita, achou. Azulzinha. Muito bem. Deixa eu ir aqui para frente. Olha que artigo legal. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Então, se o empregado sofrer por parte do empregador uma ofensa, se ele for vítima de um ato praticado pelo empregador que atinja a sua honra, a sua imagem, a sua intimidade, a sua liberdade de ação, a sua autoestima, a sua sexualidade, a sua saúde, acidente do trabalho, o lazer, a integridade física, ele tem direito a receber uma indenização por dano à imagem, por dano moral, que a gente chama hoje genericamente de dano extrapatrimonial. E no artigo 223B, o anterior, e quem teve a oportunidade de ler de ontem para hoje um pouquinho dessa apostila, lembrando que essa apostila aí nada mais é do que o início do livro, né, que eu tive que colocar aí na apostila porque o livro só chega para a semana. Viu? E aí a gente vai se virar durante esses dias com essa apostila. Há muito tempo que eu canto uma pedra dizendo que um dia vai cair uma reclamação trabalhista que deve ser ajuizada pelo empregador contra o empregado.
Imaginem o nó que isso pode dar na cabeça de quem não se preparou. Porque, sinceramente, existe ou não uma crença de que a reclamação é um direito exclusivo do trabalhador? Até a jurisprudência, em certas súmulas do TST, certas OJs, elas dizem, né, quando fala, por exemplo, de preposto do reclamado, ele já coloca o empregador como reclamado. É um vício. E o artigo 223B, B de bola, ele fala, não é, do dano extrapatrimonial que a empresa pode sofrer. Uma lesão à sua imagem, uma lesão ao seu nome. O que mais? Vê aí, 223B. Causa dano de natureza extrapatrimonial. Para a pessoa jurídica. A da pessoa jurídica. É o 223B de bola. Não é o D, não? Já sei. É o D. É imagem, marca. Desculpa. É o D de dado. Aluno online, ó. Retifica aí. Se deu pause, ó. Aí ele tá procurando lá o B. Tá endoidando, né? Então, se você deu pause e tirou agora com raiva, desculpa. Acontece, né? É o 223D de dado, viu? Desculpa. Aí fala aí para PJ. Imagem. Marca. Nome. Segredo empresarial. Sigilo de correspondência. Imagine a FGV elaborar uma reclamação trabalhista com um pedido só. Vê que sonho de consumo. Mas é um pedido de uma empresa contra um ex-empregado. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, me tornei advogada no 25º exame da ordem. Eu diria que, primeiramente, vocês têm que confiar em você. Segundo, confie em GC. Não existe outra forma de passar numa segunda fase se não estudar. Eu descobri que existe a diferença entre professor e mestre, e Gustavo é um mestre no que faz. A facilidade com que ele passa as coisas, a atenção que ele tem com os alunos, a proximidade, ele dá essa sensibilidade da gente se aproximar dele, da gente perguntar a ele. Os monitores são fantásticos, eles estavam sempre em contato com a gente o tempo todo, inclusive referente à marcação de código, alguns mínimos detalhes, a crise de ansiedade, todo esse transtorno, e os meninos sempre tinham uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. E se você não tiver um grande líder, um grande mestre que lhe indique como melhor fazer, a coisa fica muito mais difícil. Então eu, sem sombra de dúvida, indico o GC de todo coração. De indenização por dano extrapatrimonial por ele ter, né, difamado a sua imagem, a sua marca. Eu acho que eu fiz até um simulado sobre isso no curso passado. Ou uma reconvenção. A reconvenção do exame passado. Foi isso, não foi? Tá vendo? Foi a reconvenção que eu fiz. Que era uma empregadora doméstica, um empregador doméstico, que a empregada tinha ido lá no condomínio dizendo que ela era chifruda, safada, né? Aí era o toque para você contestar e depois reconvir. Exatamente. Então veja que a FGV já foi nesse ponto no exame passado. Mas foi da forma tradicional, que é o reclamado, a empresa sofreu os danos e não ia atrás. Mas quando o trabalhador vem e a aciona, aí a empresa, tá certo, agora eu vou contra-atacar. E a reconvenção contesta, né? E com a reconvenção contra-ataca. Mas aí pode cair uma reclamação. E vai ter gente endoidando na sala. Vai ter gente no banheiro dizendo, que ação é essa? Viu? É uma ação de indenização. E aí você vai dizer, não, é uma reclamação trabalhista. Você está louco? O autor da ação é o empregador, é a empresa. Como é que pode ser uma reclamação trabalhista? Está no artigo 839.
o que você cita no cabeçalho. É o artigo que diz: a reclamação trabalhista pode ser ajuizada pelo trabalhador, pelo empregador, pelo sindicato. Viu? É uma informação desse tipo que vale a vida na prova. Porque se você vai para a prova, viu? Se é um mosquitinho, você não vai se engasgar, né? Mas esse pode ser um inseto grande, que faça você morrer. Porque você se desestabiliza. O aluno que não detecta qual é a peça, ele se desestabiliza. Viu? Começa a suar, a tremer, viu? Dá aquela vontade de chorar, a mãe não está por perto, viu? E você está só. Tranquilo? Então vamos lá. Acidente do trabalho. Acidente do trabalho. O acidente do trabalho você não vai encontrar na CLT, viu? Não vai. Tá vendo que eu estou diminuindo o ritmo? A gente enxertou mais aulas para que GC diminua a hiperatividade e a aula fique mais calma. Porque se fosse só para a gente revisar o que aprendeu na faculdade, mas não é. Aqui você descobre que foi vítima de estelionato educacional. É verdade. O acidente do trabalho está numa lei, que é uma lei muito importante para a gente, muito. Essa lei vai fazer parte do portfólio de vocês, viu? É uma lei que a gente vai trabalhar bastante. É a Lei 8.213 de 91. 8.213 de 91. Vou colocar aqui, ó. de 91. Essa lei, ninguém deve se assustar, porque é uma lei que trata de benefícios previdenciários, viu? Ela não é tecnicamente uma lei trabalhista, é uma lei previdenciária. Viu? Mas para encontrar acidente do trabalho, você tem que ir exatamente na Lei 8.213 de 91. Viu? Nos artigos 19 a 23 e 118. 19 a 23 e 118. Esses são os artigos, tá? Nesses artigos vocês vão encontrar quase tudo sobre acidente do trabalho. E o acidente do trabalho é aquele que ocorre durante o trabalho ou por força do trabalho. E não precisa você definir o que é acidente do trabalho. Presta atenção. A FGV não vai te perguntar o que é um acidente do trabalho. Não é prova de faculdade. A prova da FGV é uma prova prática.
Ela vai te narrar um fato. Viu? Maria trabalha há 2 anos na empresa X Limitada. Em determinado dia, Maria, quando descia a escada do estabelecimento patronal, escorregou e sofreu uma queda e quebrou a bacia. E foi socorrida pelo SAMU. Ponto. Eu pergunto, Maria sofreu acidente do trabalho? Raciocinem. O acidente ocorreu durante o labor? O acidente ocorreu no exercício do trabalho? Sim. Então, Maria foi vítima de acidente do trabalho. É isso. A empresa teve culpa no acidente? Aí você vai dizer, ainda não sei. Precisa investigar. Vem outra pergunta. Para o acidente se caracterizar como acidente do trabalho, é preciso que o empregador tenha contribuído culposamente? Não. Olha o nome, ó. Acidente. Ele pode ocorrer sem culpa patronal e ele pode ocorrer por culpa patronal. O acidente do trabalho pode ocorrer sem a participação culposa do empregador e pode ocorrer com a participação culposa do empregador. Professor, a escada, ela tinha o antiderrapante previsto numa norma regulamentadora de prevenção de acidentes do trabalho e que o dirigente da CIPA na empresa, o que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, já tinha notificado a empresa para colocar o antiderrapante? Não. A escada não tinha. Eu enxergo culpa patronal? Enxergo. Tá vendo? A escada tinha o antiderrapante, inclusive com a cor bem diferente nos padrões do Ministério do Trabalho. A priori, o acidente não decorreu de culpa do empregador. Professor, e eu advogo para quem? Olha a beleza do exame de ordem. Se você estiver advogando para um empregado acidentado, numa reclamação trabalhista, tenha certeza. Eu fiquei sabendo através de umas amigas minhas que já tinham passado e me indicaram e falaram que ele era certeza de 90% de aprovação. Aí eu resolvi vir para o curso e constatei que era verdade. Já estou indicando algumas pessoas, porque eu tenho certeza que aqui a aprovação é garantida. As aulas, tipo, se você tinha aula num dia, 2 dias depois já estava disponível no site, e também o material didático sempre estava lá para ser impresso, os simulados para a gente corrigir, tanto fazer presencial, como também se quisesse depois repetir e fazer online. Os monitores são ótimos, são muito prestativos, são gentis, estão dispostos a lidar com o aluno. Gustavo, muito obrigado por toda a sua dedicação, todo o seu amor, todo o seu empenho. E graças a Deus e a você, hoje eu sou advogada. Eu tenho certeza que eu só passei na ordem porque eu fiz o curso de Gustavo Cisneros. Educação com amor. De que o acidente contou com a participação culposa do empregador.
Porque isso vai servir de base para o pedido de indenização. Mas se você, fala meu velho, estiver advogando, tudo bom? Tranquilidade. Seja bem-vindo. Se você estiver advogando para o empregador, aí você vai estar numa contestação, querendo argumentar que não há nenhuma indenização a ser paga. Aí você vai dizer que o acidente foi uma mera fatalidade, que não houve participação culposa do reclamado, que é o seu cliente. Essa é uma dica padrão, GC. Na peça do exame de ordem, o seu cliente sempre tem razão. Na peça do exame de ordem, o seu cliente sempre tem razão. Seja ele trabalhador, seja ele empregador, ele sempre tem razão. Viu? Você vai repetir isso até o dia da prova. E antes de você abrir o caderno de rascunho para ler, você vai dizer: o meu cliente sempre tem razão. O meu cliente sempre tem razão. E aí você não corre o risco, viu, de se embaralhar na hora de resolver a peça. Aluno online. No artigo 21, a pergunta aqui, ó. No artigo 21 da Lei 8.213 de 91, vocês vão encontrar uma das partes mais importantes sobre acidente do trabalho. É o artigo 21. Boa noite. No artigo 21, eita, saiu. Eu tinha mandado colar, viu? Miserável. Que fase. Eles botaram uma cola tão fedorenta. E eu disse: bota Super Bonder. Se botar Super Bonder, não larga não, meu velho. É. Mas enfim, é porque teve um vazamento na sala aqui de cima que caiu até esse forro aí, mas ele putou um dia desse. Foi domingo passado. No artigo 21 da Lei 8.213 de 91, mas já estava solto, viu? Para você não ficar... Isso é umas... Tava assim. Acaba botou uma cola fedorenta e tá soltando. É melhor Super Bond. Nesse artigo 21, você vai encontrar o que a lei chama de acidente do trabalho por equiparação. O artigo 21 diz assim, ó: equiparam-se a acidente do trabalho, aí sai, relatando. Diz assim, ó: fato de força maior. Ó. Todo fato de força maior que atinge a empresa, viu? Ele vai ser um fato gerador de acidente do trabalho. Exemplo: a empresa foi atingida por uma enchente, viu? Um mini tsunami. E o empregado estava trabalhando e já saiu no jacaré, viu? Pegou a porta e saiu snowboard, né? Na enchente, que destruiu boa parte da empresa. E claro que ele chegou lá no fim, né, com a perna fraturada, corte, foi internado. Aí vem a pergunta: ele sofreu acidente do trabalho? Sim. Esse acidente do trabalho decorreu de culpa do empregador? Não. Tá vendo? Ato de terrorismo. Foi a peça 3 de Lula, que uma bomba explodiu e ele perdeu, acho que foi essa peça 3. Ato de terrorismo, que você vai trazer à baila assaltos.
Assaltos. Uma farmácia é assaltada e durante o assalto o bandido atira e alveja, acerta o caixa. O caixa está internado. Foi acidente de trabalho? Foi. Está no artigo 21 da lei. E aí o artigo 21 continua. Se ele sofreu um acidente, vejam, se ele sofreu um acidente no horário de almoço, onde, professor, em que local? Não interessa. Ele pode estar almoçando dentro da empresa, ele pode estar almoçando no shopping, ele pode estar almoçando num self-service, num bandejão que fica do outro lado da empresa. Se ele sofreu um acidente durante o intervalo para refeição e descanso, esse acidente será, nos termos do artigo 21 da Lei 8.213, acidente de trabalho. Eu tive um caso interessante, recentemente na Justiça, que a moça foi se servir, viu, de um feijão ou de um pirão que estava numa panela fervendo e a panela caiu sobre ela no self-service. E ela teve queimadura. Viu? Queimaduras. E ela queria uma indenização da empresa. E eu neguei, dizendo que ela deve buscar a indenização contra aquele que causou o dano, que foi o dono do restaurante, na Justiça Estadual. Agora, que ela sofreu o acidente do trabalho, ela sofreu. Mas ele não decorreu de quê? De culpa do empregador. No caso do teletrabalho, Vamos ver. Vamos ver. E no artigo 21 também tem o trajeto. Viu? É lá no finalzinho do artigo 21 da lei que vocês vão encontrar. Tudo tranquilo, Paulinho? Que se o empregado sofrer um acidente no trajeto de ida ao trabalho ou no trajeto de volta para sua casa, esse acidente será considerado como acidente do trabalho. Não importa o meio de transporte que ele esteja utilizando. Ele pode estar a pé, ele pode estar de busão, ele pode estar no ônibus da empresa, ele pode estar numa bicicleta dele, na moto da empresa, no carro dele. Não importa se o acidente foi de trânsito, não importa se ele foi assaltado, viu, e foi ferido no trajeto. Todo acidente que ocorrer nesse trajeto será considerado acidente do trabalho. O desvio comum, ordinário, não afeta a caracterização do acidente do trabalho. Viu? O fato dele deixar o filho na escolinha a caminho do trabalho, viu? É aquele desvio ordinário, comum. Esse desvio não afeta a caracterização do acidente do trabalho. Mas se ele sai do trabalho e para num supermercado para fazer feira, então o trajeto vai ficar limitado entre o trabalho e o supermercado, porque ali já é um desvio extraordinário, um desvio excêntrico que faz, viu? Que faz limitar, né, o trajeto. Tá certo? Evidentemente que o estudo profundo de acidente do trabalho, que a gente faz para advogados nos cursos aqui no núcleo, viu? Eu não vou poder trazer para vocês, porque em exame de ordem é mais simples, já que o seu cliente sempre tem razão. Viu? E as perguntas abertas também são simples, porque a FGV, é bom que vocês entendam isso, a FGV ela evita, e com razão, temas polêmicos, porque quanto maior for a polêmica doutrinária ou jurisprudencial numa questão, maior vai ser a celeuma envolvendo recursos.
e até ações judiciais para tentar anular a prova. E eu já vi isso acontecer, principalmente com o CESP, viu? Questões do CESP que fizeram o CESP, inclusive, perder o contrato com a OAB. Viu? Questões dúbias. Recentemente a FGV, recentemente não, faz tempo, porque tudo para mim vai ficando velho, é tudo recente, né, Paulinho? Mas teve uma prova da FGV na primeira fase, que a FGV teve a cara de pau de dizer que o empregado que adota, viu, uma criança, viu, não adquiria estabilidade gestante. Então, apontou que a estabilidade ficava restrita à gravidez e não à adoção ou guarda judicial para fim de adoção. E aí eu publiquei até um manifesto, mas a FGV manteve, viu? Mas a OAB criticou muito, porque vai de encontro à jurisprudência moderna, né? Viu? Hoje, licença maternidade e estabilidade gestante é unissex. Viu? Independe do sexo, porque abrange gravidez, adoção, a gente vai estudar isso, e também guarda judicial para fins de adoção. Bom? Muito bem. Vocês vão esperar uma prova seca, viu? Enxuta. Mas não é uma prova ridícula. Eu não sei qual foi o nível de aprovação ou de reprovação. A gente vai saber daqui para a próxima semana. Se alguém souber, pode me dizer. Porque o nível da segunda fase varia muito. Quando passa muita gente, o nível da prova tende a ser mais elevado. Quando passa menos gente, o nível da prova tende a ser mais razoável. A prova passada não foi uma prova difícil. Mas não foi uma prova ridícula, porque para você elaborar uma contestação com reconvenção em 3 horas, 3 horas e meia não é fácil. Viu? E tinha prescrição, tinha preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. E você precisa organizar todas essas ideias muito rápido. O fato de a pessoa não passar não significa que ela não esteja preparada, não. Mas eu falei ontem, não basta o preparo técnico e intelectual. Tem que ter o preparo emocional e a agilidade, que você só adquire treinando. E nessa vida, só repete quem tem humildade. Viu? A pessoa que não tem humildade, ela não se conserta. Ela morre com aqueles defeitos. Mas a pessoa que quer melhorar, viu? Ela detecta os seus defeitos, viu? E conserta. Bom, é para isso que eu estou aqui junto com os monitores. E a gente vai trabalhar isso. Ok? Professor, e o empregado que trabalha fora das dependências da empresa? Viu? Existe algum trabalhador que labora fora das dependências da empresa? No artigo 6º da CLT,